Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho, e a gente está continuando na lição 2. O material de hoje nos coloca para pensar numa coisa bem central, né? Aquela tensão entre confiar em Deus ou, tipo assim, confiar mais na nossa própria força. Vamos dar uma olhada nisso, pensando nos desafios que Jesus enfrentou e fazendo os paralelos com Moisés também. A pergunta que fica pairando é: como é que a gente lida com aqueles momentos em que parece mais fácil a gente tomar as rédeas, mas o chamado é para confiar, para esperar em Deus? Vamos explorar isso um pouco. O texto começa, então, com aquela tentação bem conhecida de Jesus lá no deserto, Mateus 4, né? A sugestão para transformar pedra em pão. Parece lógico, certo? Ele estava com fome, precisava sobreviver para a missão e tudo mais. E aí Satanás vem e, oferece a saída mais rápida, usar o próprio poder para resolver na hora. Exato. E o fascinante aqui, que o material ressalta bem, é que essas tentações, elas foram desafios reais para Jesus. Não foi algo trivial só porque ele era divino, entende? Essa tentação do pão, ela era concreta. Assim como, se a gente for pensar, a tentação de Moisés de usar a força lá no Egito, agindo por impulso, né? Ou depois no deserto. Sim, aquela história de ferir a rocha. Isso. A lição que Jesus já dominava e que Moisés precisou aprender ao longo do caminho. Era essa. Para a missão de Deus, a confiança principal não está na nossa habilidade, mas na ação e na direção dele. Essa conexão com Moisés é bem interessante mesmo. Ele tinha a missão divina, claro, mas essa lição sobre depender da força e do tempo de Deus, parece que para ele foi um processo mais longo, né? Teve tropeços. Com certeza. Moisés aprendeu, e muitas vezes da forma mais difícil, aquilo que Jesus mostrou desde o começo, certo? Que a missão de Deus se cumpre pela orientação dele, pelo poder dele, não tanto pelas nossas capacidades ou soluções imediatas. A confiança na ação divina era o ponto-chave, tanto para tirar o povo do Egito, quanto para sustentar no deserto. Aquela impaciência de Moisés com a rocha, por exemplo, mostra bem essa luta interna, né? A vontade de resolver do jeito dele. E falando em luta interna, o material nos leva para outro momento bem intenso na vida de Jesus, já no finalzinho, a oração no Getsêmani, lá em Mateus 26. Ali a gente não vê Satanás falando diretamente, mas tem uma agonia profunda, né? Expressa naquela frase: "Contudo, não seja como eu quero". Parece que havia um desejo humano ali, né? Talvez um caminho menos sofrido. Sem dúvida. Ali é o ápice da submissão, da confiança. Jesus encara o peso do que estava por vir. Expressa assim um desejo pessoal, humano, mas ele submete isso totalmente à vontade do Pai. Mas seja como tu queres. Se a gente junta isso com a tentação lá do deserto e com as experiências de Moisés, o contraste é poderoso. Enquanto Moisés às vezes cedia ao impulso de agir por conta própria, Jesus demonstra essa entrega total. O sofrimento mais extremo que a gente possa imaginar. É a demonstração prática daquela dependência no Pai que ele viveu e ensinou. Então, essa exploração toda nos deixa com uma pergunta bem prática, que o próprio material levanta para nossa reflexão. Como é que a gente sabe? Como discernir na nossa vida quando Deus está pedindo para a gente esperar, para confiar na intervenção dele, e quando ele está chamando a gente para agir, para usar as habilidades, os dons que ele mesmo deu? Olha, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão na vida de fé, né? Não tem resposta fácil. Os exemplos de Jesus nos dão um modelo de submissão, de confiança no tempo de Deus. E as experiências de Moisés, por outro lado, servem de alerta, né? Sobre os perigos da autoconfiança exagerada, da impaciência. O discernimento parece que passa por aí. Buscar constantemente a vontade de Deus. Ter sensibilidade para ouvir a voz dele. E ser honesto também, né? Sobre as nossas motivações. A gente está agindo para a glória dele ou para a nossa própria satisfação, para o nosso controle? Não existe uma fórmula mágica, né? É um convite constante para comunhão, para depender dele. É verdade. Fica essa reflexão importante mesmo sobre esse equilíbrio, né? E o discernimento na nossa caminhada. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo, pessoal.
Até mais!